eu queria começar explicando um pouco mais sobre o sábado. Criou bastante polêmica. E eu vou começar por Gênesis capítulo 2, versículo 3. Na verdade, Gênesis capítulo 2, vamos ver, Gênesis capítulo 2 a partir do 1, diz assim: Assim os céus, a terra e todo seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Bem, esse versículo, esse texto, ele está em Gênesis capítulo 2, né? Ele não está na lei. E agora eu quero ler Êxodo capítulo 20. Eu vou ler só os 4 versículos e eu acho curioso, eu queria que você pensasse um pouco comigo, por que Deus, nos 10 mandamentos, sábado é um dos 10 mandamentos. Todos nós observamos os 10 mandamentos, falamos bastante dos 10 mandamentos e por que Deus dedicou 4 versículos somente para falar do sábado, tá? Deus dedicou 4 versículos somente para falar do sábado, em Êxodo capítulo 20. Os outros ele passa adiante, você vai ver, versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. 13, não matarás. 14, não adulterarás. 15, não furtarás. Todos eles é um versículo. Você vai ver que é um versículo só. E ele também dá 1, 2, 3 versículos. Ele dedica 3 versículos a falar especificamente de não adorarás, não te encurvarás. Ele fala de imagem de escultura, ele fala de idolatria. São 3 versículos para idolatria e 4 para o descanso do sábado, para santificar o sábado. Por que Deus faria isso? 4 versículos só para o sábado. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do seu Deus em vão. Versículo 7. Aí, de repente, ele começa. Lembra-te do dia do sábado. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque assim, em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. E ele, inclusive, explica o porquê. E ele não está falando que isso aqui é só para o povo de Israel. Ele nunca disse que isso aqui era para o povo de Israel. Era só para o povo de Israel. Existe uma razão. E existe uma revelação nesse texto. E Deus nos fala que nós devemos santificar e guardar o sábado do Senhor, o 7º dia. Eu não estou dizendo com isso, não vá mais à igreja no domingo, não adore a Deus no domingo. Não, pelo amor de Deus. Jesus começou a explicar para nós aquilo que nós não entendíamos, até que viesse o Espírito Santo e nos trouxesse
a plena revelação daquilo que está na Bíblia. Então, embora muitos não creiam, você não creia, você não recebeu esse mistério que estava em oculto, você não recebeu esse mistério, eu recebi esse mistério. Não te condeno por não fazer, não te condeno, não posso te julgar, não posso te condenar, mas está escrito na palavra de Deus, e eu não posso negar isso, eu não posso dizer não. Então, o sábado eu separo para o Senhor. Eu separo o meu sábado para o Senhor. Eu tenho que separar. Há outros mistérios na palavra que nós devemos buscar, e quem busca encontra. A morte de Jesus, ela foi o princípio para que uma porta espiritual se abrisse, o véu se rasgou. E agora a gente pode ter acesso a todos os mistérios que antes estavam ocultos para nós. Disse o apóstolo Paulo em Coríntios, capítulo... eu vou ler aqui o 2:9, 1 Coríntios 2:9, diz assim: mas como está escrito, ele ainda cita, que já estava escrito, foi escrito no Velho Testamento, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus não a revelou pelo seu Espírito. Deus revela pelo seu Espírito. Se você tem o Espírito Santo, se você foi batizado com o Espírito Santo, Deus te revela. Então, Cristo, a passagem pela cruz, é o princípio de todas as coisas na tua vida. A passagem pela cruz é o princípio, não é o fim, é o princípio de todas as coisas. Então vem o Espírito Santo e você começa a entender as coisas que Deus vai revelando da sua palavra. E você vai crescendo. E o que antes era só era o básico, você fazia no começo. No início você faz o básico. Depois você vai para o curso avançado. Depois, isso eu digo espiritualmente, não estou falando de teologia. Isso eu digo espiritualmente. Então você vai para o curso avançado. E assim sucessivamente, vai subindo de degrau com Deus. Na sabedoria da palavra espiritual. Então essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Há coisas muito profundas e muito boas para se descobrir, que eu não faço força para viver. Hoje, por causa do Espírito Santo, por causa da morte de Jesus, por causa da ressurreição, eu não faço força para viver. Eu vivo porque amo. Eu vivo porque amo a Cristo, porque eu amo o Espírito Santo, porque eu amo a palavra, porque eu amo Deus Pai. Eu amo buscar e querer conhecer mais, e querer entender mais, e recebo cada dia mais conhecimento, mais sabedoria, mais amor, mais poder, mais unção, mais tudo de Deus, Então ele vai te dando, e você vai recebendo, e é preciso abrir os olhos para entender aquilo que Deus está falando conosco. Então essa é a revelação que eu tinha para te entregar hoje. Que Deus te abençoe. E por favor, não me critique, porque é até muito perigoso. Pelo vídeo anterior que eu expliquei para vocês, cuidado com as críticas, cuidado com os perigos espirituais. É perigoso, porque quando você está falando de uma pessoa que tem unção, quando você está falando de uma pessoa que está falando alguma coisa que está saindo com unção, está te entregando uma revelação, cuidado, muito cuidado. Amém? Então eu falo isso para o seu bem, com todo amor e carinho. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.